Fala galerinha do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Nossa aula de hoje é uma aula gravada. Fazia tempo que a gente não tinha uma aula gravada, né? Com o nosso sistema de aulas ao vivo. Fazia tempo que a gente não tinha aula gravada. A nossa aula de hoje, como está lá no nosso plano de ensino, é para que a gente faça a correção dos exercícios na página 45, 47 e 48. Na aula de quarta-feira, a gente viu a classificação dos triângulos. Vou até mostrar a apostila a vocês aqui para nós dar uma relembrada. Que todo triângulo ele podia ser classificado em relação aos seus lados e em relação aos seus ângulos. Quando a gente tem a classificação em relação aos lados, a gente tem que, se um triângulo tem três lados, ele pode ter três lados iguais, três lados diferentes ou dois iguais. Dependendo do tipo de triângulo que for, a gente vai classificar ele. Quando ele for um triângulo de três lados iguais, ele vai ser um triângulo equilátero. Quando ele for um triângulo de dois lados iguais, ele vai ser um triângulo isósceles. E quando ele tiver três lados diferentes, ele vai ser um triângulo escaleno. Essa é a classificação referente aos lados dele. Ele também vai ter uma classificação referente ao ângulo. Todo triângulo vai ter essas duas classificações, referente ao lado e referente ao ângulo. Em referência aos ângulos, ele pode ter um ângulo obtuso, um ângulo reto ou todos eles agudos. Quando ele tiver um ângulo obtuso, ele vai ser um triângulo obtusângulo. Quando ele tiver um ângulo reto, ele vai ser um triângulo retângulo. E quando ele tiver nenhum ângulo obtuso ou reto, significa que ele vai ter todos os ângulos agudos, ele vai ser o acutângulo. Baseado nisso, a gente vai fazer os exercícios, que primeira coisa vai pedir para que a gente classifique esse nosso triângulo. Lembrando sempre que essa classificação depende das duas coisas. Todo triângulo vai ser classificado nas duas coisas. Primeira questão, classifique cada triângulo a seguir quanto aos ângulos e quanto aos seus lados. O nosso primeiro triângulo, ele tem os ângulos de 50, 60 e 70. Quer dizer, todos os seus ângulos são ângulos agudos. Lembram que ângulos agudos são ângulos com menos de 90 graus. Então, se todos eles são agudos, esse triângulo é um triângulo acutângulo. E em relação aos lados, ele está mostrando ali, ó, que os lados são diferentes. Lembra que eu falei na aula sobre a questão da representação de igualdade de lados, um risquinho, ó? Como os risquinhos são tudo diferentes, ele tem lados diferentes. Logo, ele tem três lados diferentes, ele é um triângulo escaleno. Certo? Eu já vou fazer a questão 2 junto, porque ele pede aqui na questão 2, para cada triângulo anterior, determinar a soma da medida dos ângulos internos. Essa soma da medida dos ângulos internos, a gente fez uma experiência em sala que falava sobre isso, né? Em sala não, ao vivo, né? Que falava sobre isso, que independente do triângulo que eu tiver, eu até tenho um triângulo aqui, ó. Independente do triângulo que eu tiver, a soma dos ângulos internos desse triângulo vai ser sempre 180 graus. A gente fez a experiência, construiu os triângulos, pintou os ladinhos, depois recortou e juntou, e viu que a soma dos ângulos internos desse triângulo é sempre 180. Então, essa questão 2 já está pronta, né? Mas eu posso verificar, posso somar tudo e ver que vai dar 180 todos eles. Nem preciso somar os outros para garantir isso, certo? Letra B. A letra B, ele é um triângulo que, de novo, tem três lados diferentes. Então, em relação aos lados, a gente já define que ele é escaleno. Só que em relação aos ângulos, ele tem um ângulo reto. Se tem um ângulo reto, ele é um triângulo retângulo. E por último, ele está dando para nós um triângulo que tem um ângulo obtuso, o que já torna ele um triângulo obtusângulo. E ele está dizendo que ele tem dois lados iguais. Um triângulo com dois lados iguais, ele é um triângulo, opa, de verde. Ele é um triângulo isósceles. Opa. Ele é um triângulo isósceles. Certo? Então, a questão 2 está pronta. Ele pergunta com a conclusão qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo. É sempre 180 graus. Fechou? Vamos para a questão número 3.
Questão número 3 diz o seguinte: João realizou a medição dos ângulos internos de alguns triângulos e anotou em um quadro. Infelizmente, durante uma pausa para matar a sede, acabou deixando cair água em seus registros, o que fez perder algumas informações. Ajude João a completar seu quadro sem utilizar o transferidor. Beleza, tranquilo. O que a gente precisa ver? O João, ele tem a medida de dois ângulos. Se ele tem a medida de dois ângulos, ele quer descobrir a medida do terceiro. E a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180, eu vou fazer uma matemática básica, né? Eu vou pegar o valor de 180, que é a soma dos ângulos internos, e vou diminuir dos ângulos que ele já tem. Então, ó, no primeiro triângulo, ele tem a medida de 30 e 45. Quanto que falta para 180? 105. No triângulo B, ele tem 70 mais 50. 70 mais 50 dá 120. Para chegar a 180, 60. No triângulo C, ele tem 60 e 60, que também dá 120 para chegar a 60. Tudo certo? Ele ainda poderia concluir a classificação desses triângulos. Ele poderia dizer que esse é um triângulo obtusângulo, que os outros dois são triângulos acutângulos, mas não é isso que ele está pedindo na questão ainda, tá bom? Questão número 4. Complete as frases a seguir com palavras ou números que deem sentido a elas. Um triângulo tarará possui um ângulo reto. Pô, se um triângulo possui um ângulo reto, certamente eu já garanto que ele é um triângulo retângulo. Os outros dois ângulos podem medir infinitas possibilidades. A gente pode ter medida dos dois ângulos de várias formas. Por quê? Se um ângulo é reto, significa que ele é 90. Os outros dois têm que somar 90 para que no total dê 180. Então, eu posso ter 80 e 10, 20 e 70, 60 e 30, 45 e 45, 85 e 5, 89 e 1. Eu tenho várias possibilidades, certo? Então, cada um tem a sua escolha aí. Um triângulo isósceles que possui um ângulo de 80 tem também os outros dois ângulos que podem medir exatamente a mesma ideia. Se ele tem um ângulo que é 80, eu ainda tenho dois ângulos a colocar, aonde eles precisam somar 100. Então, eu tenho todas as possibilidades de soma de 100 para conseguir completar essa minha lacuna. Cada um de vocês poderia ter me dado uma resposta distinta. Fechou? Então, vamos para a próxima, que é lá na página 47. A página 47 que fala dos quadriláteros. Vamos dar uma relembradinha nos quadriláteros que nós falamos na aula. Os quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. E entre esses polígonos, alguns a gente consegue classificar, que são os trapézios ou paralelogramos. Entre os trapézios, a gente garante que um trapézio é um polígono que tenha um par de lados paralelos. Ó, paralelo, paralelo e paralelo. E esse trapézio, ele tem uma classificação que é parecida com a dos triângulos. Olha, um trapézio isósceles. Quando a gente trabalhou um triângulo isósceles era um triângulo que tinha dois lados iguais. No trapézio isósceles não é diferente. Um trapézio isósceles tem dois lados iguais. Depois a gente tem um trapézio retângulo. Quando a gente falou de triângulo retângulo, era um triângulo que tinha um ângulo reto. Um trapézio retângulo é aquele que vai ter dois ângulos retos. Tá até a marcação ali, ó. E por último, um trapézio escaleno, que, como no triângulo, um triângulo escaleno era aquele triângulo que não tinha nenhum lado igual, um trapézio escaleno vai ser a mesma coisa, nenhum lado igual. Ele tem que ser um trapézio com as retas paralelas, mas os lados podem ser todos diferentes. Fechou? E a outra classificação de quadriláteros são os paralelogramos. Os paralelogramos, que diferente do trapézio que tem somente um par de lados paralelos, o paralelogramo tem os dois lados paralelos. E aí os paralelogramos têm 3 classificações: retângulo, losango e quadrado. O retângulo, ele tem os lados opostos com a mesma medida e todos os ângulos retos. O losango é aquele polígono que tem 4 lados com a mesma medida.
E o quadrado, como eu até brinquei em sala, é a fusão dos dois. É um polígono que tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos. Na nossa aula, eu ainda fiz algumas perguntas para vocês do tipo: todo retângulo é um quadrado? Não. Todo quadrado é um retângulo? Sim. Todo losango é um quadrado? Não. Todo quadrado é um losango? Sim. O quadrado, ele é a junção dos dois, então ele pode ser os dois ao mesmo tempo. Mas os dois não são o quadrado, são coisas separadas. Vamos então para as nossas questões, que vai fazer a classificação deles. Responda as questões a seguir. Qual o nome quadrilátero cujos lados opostos são paralelos? Se os lados opostos são paralelos, ele está falando dos dois lados opostos, é o paralelogramo. O trapézio só tem um lado oposto. Então, paralelogramo. O que é um trapézio? Olha, se o paralelogramo é aquele que tem os dois lados opostos, paralelos, o trapézio é aquele que possui apenas um par de lados paralelos. Acho até que você consegue identificar a resposta aí, né? C. Se um quadrilátero tem todos os lados congruentes, que significa igual, mas não tem todos os ângulos com medidas iguais, ele é chamado de... Vamos lembrar. Se tem lados congruentes, ele pode ser duas opções. Ou losango ou quadrado. Só que ele diz que os ângulos não são iguais. Logo, ele só pode ser um losango. D. O que é um trapézio isósceles? A gente até pode lembrar de triângulo. O triângulo isósceles era um triângulo com dois lados iguais. Um trapézio isósceles é um quadrilátero com dois lados iguais. O que é um trapézio retângulo? A relação com triângulo continua funcionando. Lá nos triângulos, o triângulo retângulo era aquele triângulo que tinha um ângulo reto. O trapézio retângulo tem dois ângulos retos. Fechou? Questão número 2. Analise cada uma das afirmativas a seguir, associe V para verdadeiro e F para falso. Todo paralelogramo é um retângulo? Não, lembrem que para ser retângulo precisa de 4 ângulos retos e o losango isso não acontece. Então, vou fazer de azul. Falso. Todo quadrado é um retângulo? Foi uma das perguntas que eu fiz na sala. Sim. Existem losangos que são quadrados? Sim. Todo quadrado é losango, mas a coisa não acontece ao contrário. Todo quadrilátero é um paralelogramo? Falso. Lembre que entre os quadriláteros eu tenho os trapézios e entre os quadriláteros eu tenho aquilo que não é nada. Então, nem todos são paralelogramos. Todo paralelogramo é um quadrilátero? Perfeito, só pode ser paralelogramo os quadriláteros. Todo quadrado é losango e retângulo. Foi a pergunta que eu fiz. Afinal, que o quadrado é a fusão dos dois. Todo losango é retângulo e quadrado. Nem uma coisa e nem outra. E por último, todo retângulo é losango e quadrado. A afirmação é igualzinha de cima, que também não funciona. Certo? Vamos para a questão da página 48, que é a questão 3. Fala o seguinte: com base no que você estudou anteriormente sobre a construção de retas paralelas e perpendiculares, com o jogo de esquadro, utilize passo a passo a seguir para construir um quadrilátero. Tá, a gente viu umas aulas atrás aí, foi até uma aula gravada, a construção de retas perpendiculares e paralelas. Eu não vou voltar a fazer, qualquer coisa vocês voltem lá e revejam. Construa um segmento de reta AB com 4 cm de comprimento. Então, ó, AB 4 cm. Com os esquadros, trace retas perpendiculares nas extremidades do segmento criado, marcando os segmentos AD e BC de medidas igual ao primeiro, quer dizer, 4. Então, eu teria que traçar uma perpendicular a A e uma perpendicular a B. Perpendicular tornando 90 graus. E depois traço o segmento CD, que é a junção deles lá, também perpendicular a elas e paralela de baixo. As medidas são iguais para todas. 4, 4, 4 e 4. Responda. Esse quadrilátero é regular? Lembram que eu disse
sobre os polígonos regulares, são polígonos que têm todos os lados com a mesma medida? Então, sim, é regular. Como ele é chamado? Um quadrilátero que tem todos os lados com a mesma medida e, no caso, com todos os ângulos iguais, ele é o quadrado. Certo? Então, pessoal, a nossa aula de correção de exercício, ela fica por aqui. Eu aproveitei para fazer uma pequena revisãozinha de quadriláteros e triângulos e suas classificações. A gente se vê na segunda-feira, continuando esse capítulo, certo? E segunda-feira vocês têm assistência também para tirar dúvidas. Vocês ficam sem atividades para o final de semana. É isso aí. Um grande beijo e... vou deixar meu beijo aqui, como eu sempre deixo, né? Como toda aula eu deixo um grande beijo. A saudade só aumenta. E tchau, tchau.